Shalom Abraham, bênçãos de paz e tranquilidade. A pergunta que irei abordar agora é perceber a relação que existe entre as regras de Kashrut, portanto, as regras da alimentação no judaísmo e no Islão. Portanto, a relação entre o kasher e o halal. Há muitas perguntas interessantes em relação a isto e entender, será que é a mesma coisa? Será que são compatíveis? Enfim. Digamos, para começar por a resposta, e depois elaborar um pouco, a resposta pode-se dividir em duas partes. De facto, as leis de Kasher e as leis de Halal têm alguns fundamentos comuns, que vêm essencialmente do facto de que todas estas práticas islâmicas são derivadas do judaísmo a papel químico. Portanto, existem comunalidades sem a questão nenhuma. Agora, o que não existe é uma equivalência, no sentido de que as regras de Kashrut, as regras de alimentação judaicas são muito mais estritas que as regras muçulmanas e, portanto, muito grosso modo, se quisermos generalizar, quem siga as regras do halal pode comer comida kasher sem grandes problemas, e enfim, com uma exceção ou outra que depois mencionaremos, ao passo que quem siga uma dieta kasher digamos, adotar comida que é halal, apenas halal, não funciona. E, portanto, é uma equivalência que não vai para os dois lados. Vai apenas, perdão, para quem queira seguir as regras islâmicas, pode perfeitamente seguir as regras judaicas. Aliás, lembro-me como um exemplo que há alguns anos, não há muitos anos, eu estava no DM Vehicle, Department of Motor Vehicles, é onde nós renovamos a carta de condução e coisas assim. E por acaso eu estava sentado, estava com um dos meus netos, e mesmo sentado ao meu lado, à espera, estava uma senhora islâmica toda coberta, com cara coberta e tudo coberto. Aquela vestida de negro e isso assim. E ela tinha um miúdo, eu tinha o meu miúdo, e os miúdos, enfim, o meu neto e o filho dela começaram a brincar um com o outro, e tudo bem, obviamente, não é? E o que é interessante é que o filho dela quis dar eu já não sei o que era, um repousado, uma coisa qualquer, uma coisa qualquer a comer ao meu neto. E o meu neto não estava a querer comer. E a senhora disse: Ah, não, olha, está a ver aqui que tem o símbolo de kosher, tem o símbolo kosher aqui. É kosher, ele pode comer, ele pode comer. O que, além de ser simpático da parte da pessoa, ilustra este ponto que estou a dizer. Ora bem, então vamos lá ver quais são as diferenças. E vamos começar por a carne e depois ir a outras ideias. Em relação à carne, Kashrut e Halal têm em comum o facto de haver certos tipos de carne que são aceitáveis e outros que não são. E também que isso depende da maneira como o animal como a matança tem lugar. Ok? Mas dito isto, as diferenças depois são muito grandes. Por exemplo, em relação ao tipo de animais, às espécies de animais que podem ser usadas, as restrições no judaísmo são muito maiores. No Islão, no Halal, não se pode comer carne de porco e de animais carnívoros, mas de resto pode-se comer tudo. No caso dos judeus não é assim. Nem todos os animais, mesmo herbívoros, se podem comer. Enfim, tem uma série de restrições. Além disso, tem a mesma questão em relação às aves. Nem todas as aves se podem comer. Tem restrições depois em relação aos peixes, que se podem comer e que não podem. E, portanto, extravasa muito esta ideia de não comer animais que são carnívoros e carne de porco. Depois, em relação à matança, também há uma diferença muito grande. No caso do Islão, a única coisa que é necessária é que o ato de matar o animal seja invocado no nome de Deus. No judaísmo, não só tem que se invocar o nome de Deus, mas também a pessoa que faz a matança ritual tem que ser uma pessoa piedosa, uma pessoa religiosa, uma pessoa conhecedora das regras, portanto, não pode ser qualquer pessoa. Fará as suas orações próprias, tem as suas bênçãos próprias. Há uma série de regras
no processo de matança que tem a ver com o processo ser o mais humano possível e ser o menos doloroso possível para o animal. Uh, portanto, o que quer dizer é um processo muito mais complicado e com muito mais requisitos, mas que cumpre o requisito básico do halal, que é ser invocado o nome de Deus quando se mata, faz a matança. O que significa que, portanto, quem come a carne halal apenas não tem o menor problema, do ponto de vista religioso, em comer a carne de kasher. Aliás, enfim, saberão eventualmente, em Lisboa, durante muitos, muitos, muitos anos, quem fazia a matança de carne que as diferentes comunidades muçulmanas comiam era o Rabino de Lisboa. O Rabino Assora era quem fazia essa matança portanto, todas as comunidades islâmicas compravam dele. O que significa que eles não conseguiam de facto pôr-se de acordo uns com os outros, mas a carne dos judeus, não, enfim, era relativamente neutra deste ponto de vista. E isto é um fenómeno que não era só em Portugal, é um fenómeno que se passava em muitos, muitos sítios do mundo, nomeadamente no Bloco de Leste. É uma coisa muito comum isso acontecer nos anos 60 e 70 e por aí para diante. Bom, ora bem, portanto, já vimos em termos das espécies, o judaísmo é muito mais restritivo. Em termos da matança, o judaísmo é muito mais restritivo. Depois, em termos de sangue, há bastantes semelhanças em relação aos dois sistemas, no sentido que nem no Islão nem no judaísmo pode ficar sangue nenhum no animal, se bem que no judaísmo, mais uma vez, é muito mais restritivo, e todo o processo de retirar o sangue é muito mais exaustivo e muito mais restritivo do que no halal, mas, enfim, o princípio é basicamente o mesmo. E depois, finalmente, no judaísmo tem uma coisa em relação aos animais, que é, depois do animal ser morto, há uma inspeção, em particular dos pulmões do animal, para ver que o animal era saudável. Essas inspeções, depois da morte, post-mortem, não existem no Islão, em geral. E, portanto, como estamos a ver, em todo este conjunto de aspectos que têm a ver com o consumo da carne, uh, o judaísmo é muito mais restritivo que o Islão e, portanto, desse ponto de vista, não tem problema nenhum o muçulmano comer carne kosher, mas um judeu observante que mantenha as leis dietas do judaísmo não pode comer halal. Não, portanto, não é compatível nesse sentido. Pois, há um conjunto de outras questões que são interessantes, que é, por exemplo, no judaísmo, depois a carne, não se pode comer carne com laticínios. Portanto, não se pode misturar carne com laticínios, o que tem imensas ramificações em termos do desenho da cozinha, do tipo de pratos que se usa e tudo e mais alguma coisa. Tem imensas implicações. Não só não se pode comer, não se pode cozinhar, não, enfim, por aí por diante. No Islão não existe nenhuma restrição desse tipo de misturar leite, laticínios com carne. Ok? Além disso, em relação às aves, existem muito mais restrições também no judaísmo. Por exemplo, em relação ao peixe também. Nós, em termos do judaísmo, se um peixe não tem escamas e guelras, não pode. Portanto, se um animal do mar não tem escamas e guelras, não pode ser consumido. E, por exemplo, marisco é proibido de acordo com as leis de Kashrut, mas é perfeitamente permissível de acordo com as leis de Halal. Uma exceção a toda esta regra aqui de que falei, e é que o judaísmo é muito mais restritivo do que o Islão. A grande exceção a isto é em relação ao vinho. No judaísmo é perfeitamente possível o vinho ser kosher. Nem todo o vinho é kosher, mas é possível que seja. E no Islão não é. O vinho é completamente proibido. Portanto, digamos, evoca de alguma maneira a tradição, algumas das tradições bíblicas de pessoas que, enfim, que decidiam não beber vinho e deixavam crescer o cabelo e tudo isso. Bom, mas de qualquer das maneiras é uma restrição que não existe. E, portanto, além desta restrição em relação ao vinho, tudo o resto que eu disse é verdade, ou seja, quem mantém uma dieta halal pode comer kasher sem problema, com exceção do vinho. Quem mantém uma dieta judaica kasher não pode comer halal. Portanto, não é compatível nisso. Portanto, como em muitas outras coisas, as práticas de alimentação muçulmanas são práticas que foram derivadas do judaísmo e que, de alguma maneira, digamos, enfraquecem os requisitos
quase todas as áreas é assim que funciona. Portanto, torna os requisitos mais ligeiros, menos rigorosos, se quiser. Portanto, para quem estiver interessado na questão fundamental que é, eu quero manter a minha dieta kasher, eu posso comer halal? E a resposta é não, não pode. O que é uma coisa muito importante, porque de facto, por exemplo, em Portugal hoje em dia vê-se já imensos restaurantes que têm essa etiqueta de halal. E ter etiqueta de halal, para quem seja judeu e para quem mantém as regras de Castrut, não tem significado nenhum. Muito bem. Shalom e bracha.